Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Instruções dos Espíritos. 2. Caracteres do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir? Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus próprios atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só das virtudes do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhe sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem, em diversos países, muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que aos exploradores da credulidade
que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvido. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. O Evangelho de hoje tem como tema caracteres do verdadeiro profeta. É um tema muito importante porque a gente consegue observar, não só no Espiritismo, mas em tantas outras religiões, os falsos profetas, que dizem que são enviados de Deus e que arrastam junto com ele uma multidão de pessoas que acabam acreditando nessa farsa. Então a essência que a gente pode tirar desse texto é que antes de a gente seguir alguma pessoa que se diz praticante da caridade, que seja um espírita, ou então em outra qualquer religião, aqueles que se dizem que estão ali trabalhando em nome de Deus, o mais importante é verificar se eles realmente estão trabalhando de coração, se a evolução espiritual dele condiz com o trabalho que ele faz, se ele tem boas atitudes. Ou seja, os espíritos dizem que aqueles que encarnam com a missão de ajudar a humanidade, que estão trabalhando realmente em nome de Deus, eles são espíritos evoluídos, que já adquiriram progresso, tanto inteligência como moralidade. Então é muito importante, antes de mais nada, verificar se essas pessoas realmente estão fazendo aquilo de coração. Infelizmente, muitas pessoas não se atentam a pequenos detalhes, a pequenas pistas que essas pessoas deixam e acabam se deixando levar pelo que elas falam. E muitas das vezes acabam até sofrendo abusos, e isso é totalmente abominável. Esses que se dizem enviados de Deus, os falsos profetas, eles muitas vezes estão nessa condição por pura vaidade, por desejar que pessoas estejam seguindo ela. Muito diferente do que ocorre com aqueles que realmente estão aqui cumprindo uma missão, que sabem que estão nessa condição apenas como um instrumento da vontade de Deus. Então, para que a gente não caia na lábia dessas pessoas, principalmente nessa época onde estamos passando por uma grande transição planetária e muitos espíritos egoístas querem atrapalhar a vida dos outros, de espíritos que estão caminhando para a evolução, precisamos observar as pequenas pistas que essas pessoas deixam no seu caminho, para que a gente consiga realmente ver que elas não são o que elas dizem, deixando de lado eles e buscando só aqueles que realmente estão voltados para o bem, para a vontade de Deus e do nosso Mestre Jesus. É importante lembrar também que tudo que vem de Deus, ele não deve ser cobrado. A caridade deve ser feita de coração, sem a intenção de obter ganhos materiais com isso. Deve existir pelo simples fato de ajudar o próximo. Isso também é uma pista para encontrar aqueles que são os falsos profetas. Se encontrar no seu caminho pessoas que estão cobrando para ter algum benefício espiritual, fuja dessas pessoas, porque elas com certeza não são pessoas que estão acompanhadas de bons espíritos que realmente podem nos ajudar. E infelizmente mais atrapalham do que ajudam. Então é muito importante não buscar esse tipo de auxílio. E sim, como já disse, daqueles que realmente fazem de coração, que querem realmente ajudar o próximo. Esses sim são auxiliados por bons espíritos que querem também nos ajudar. E com isso nós encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados,
pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!